Você já deve ter visto algumas obras muito famosas de autores muito famosos, como Black Clover, Berserk e One Piece. Mas você já se perguntou sobre obras que esses autores fizeram que nunca foram pra frente? E hoje vamos falar sobre obras de autores muito famosos que ninguém conhece. Zombie Powder. O Zombie Powder é um mangá criado por Tite Kubo, mesmo autor de Bleach. Ele teve sua publicação em 2000, na Weekly Shonen Jump. O mangá conta a história de Gama Akutabi, um espadachim criminoso, que busca o artefato lendário Zombie Powder, que supostamente pode reviver os mortos ou conceder imortalidade. Para obtê-lo, ele precisa coletar os 12 anéis dos mortos, espalhados pelo mundo. Durante sua jornada, ele é acompanhado por seus companheiros, enquanto enfrenta caçadores de recompensas e organizações poderosas. Este mangá exibe o estilo visual característico de Kubo, com personagens estilosos, armas enormes e combates. Inclusive, o mangá tem muita semelhança com o mangá de Trigun, que também era publicado na mesma época. Essa mistura de faroeste, ação e fantasia com um tom mais brutal e mais violento que Bleach. O estilo de Kubo em Zombie Powder já traz traços que definiriam Bleach, com personagens com designs arrojados e dinâmicos. As cenas de ação possuem um ritmo acelerado e uma fluidez marcante, com detalhe nas armas e nos combates. A obra tinha certo potencial, mas foi cancelada, tendo apenas 27 capítulos. E o Kubo resolveu focar mais em outros estilos de obra. Bleach. Bleach é um mangá criado por Atsushi Kubo, o mesmo criador de Soul Eater e Fire Force. Ele foi publicado entre 2001 e 2002, contando com 4 volumes. A história segue Shotaro, um jovem que vive sobre a filosofia de que, se fizer algo bom para alguém, algo bom acontecerá com você. Ele pertence ao grupo do Dokeshi, pessoas com habilidades especiais que só podem ser ativas sob certas condições. Em sua jornada para encontrar um amigo desaparecido, Shotaro se junta a Mana e Yohei, cada um com poderes únicos, enfrentando desafios e descobrindo os segredos do mundo dos Dokeshi. Esse mangá não é tão desconhecido entre a comunidade de Soul Eater, mas exibe o início do desenvolvimento do estilo visual característico do Okubo, com personagens excêntricos e um mundo caótico. A arte já apresentava traços que mais tarde seriam refinados em Soul Eater, com expressões exageradas, uma atmosfera vibrante e um humor peculiar. A obra tem um tom mais leve e uma trama simples se comparada aos trabalhos posteriores do autor. Bleach não alcançou grande repercussão, mas serviu como base para o Kubo aprimorar seu estilo narrativo e artístico. Buzz Beater. Buzz Beater é um mangá criado por Takehiko Inoue, mesmo autor de Slamdunk e Vagabond. Ele foi lançado originalmente como um mangá digital em 1996, sendo um dos primeiros a ser publicados online no Japão. A história se passa no futuro, onde o basquete se tornou um esporte dominado por extraterrestres. O protagonista, Hideyoshi, é um jovem jogador de rua talentoso e impossível, recrutado para integrar um time humano que buscava vencer o torneio intergaláctico de basquete. Durante sua jornada, ele aprende sobre trabalho em equipe enquanto enfrenta adversários alienígenas formidáveis. Este mangá exibe o estilo visual detalhado e expressivo de Inoue, com um foco impressionante na movimentação e na tensão das partidas. As cenas de basquete são desenhadas de forma dinâmica, transmitindo a adrenalina dos jogos. E diferente de algumas obras aqui, esta obra foi feita depois do sucesso do autor, sendo feita após Slamdunk. Embora menos conhecida que Slamdunk, Buzz Beater foi uma experiência única de Inoue ao mesclar esporte e ficção científica, explorando novas abordagens narrativas antes de se dedicar a projetos mais ambiciosos como Vagabond. Hungry Joker. Hungry Joker é um mangá criado por Yuki Tabata, o mesmo autor de Black Clover. Ele teve sua publicação iniciada com One Shot na Jump Next, em 2012, sendo cancelado após 24 capítulos. O mangá conta a história de Heidi, um jovem cientista prodígio que sofre de amnésia e busca a verdade sobre seu passado. Ele investiga fenômenos misteriosos envolvendo corpos brilhantes e artefatos sobrenaturais chamados Eureka. Um desses artefatos, uma maçã negra, lhe concede habilidades sobre-humanas. Durante sua jornada, ele encontra aliados e inimigos que também possuem Eureka poderosas, resultando em intensos combates. Este mangá exibe o estilo visual inicial de Tabata, ainda mais simples do que em Black Clover, mas já demonstrando um traço dinâmico, com cenas de ação fluidas e designs marcantes. A história mistura ciência e fantasia, trazendo referências a cientistas famosos e conceitos de alquimia e experimentos científicos. A obra tinha potencial, mas não conseguiu atingir grande popularidade e foi cancelada. No entanto, serviu como aprendizado para Tabata, que mais tarde aplicaria essas experiências na criação de Black Clover, seu grande sucesso. Noah.
Noah é um mangá criado por Kentaro Miura, o mesmo autor de Berserk. Ele foi publicado em 1985. A história se passa em um futuro cyberpunk, onde a humanidade vive sob o domínio de uma organização militar opressora. O protagonista, Noah, é um guerreiro excepcional que faz parte de um grupo rebelde lutando contra o sistema. A trama explora temas de biotecnologia, governo autoritário e a luta contra o destino. Este mangá exibe o traço inicial de Miura, já demonstrando sua habilidade para criar mundos densos e detalhados. Comparado a seus trabalhos posteriores, Noah ainda era uma obra amadora, mas mostrava o talento do autor para narrativas sombrias e atmosferas bem construídas. A obra passou despercebida na época e nunca recebeu grande atenção, sendo um dos primeiros passos de Miura antes de alcançar o sucesso com Berserk. Mario. Mario é um mangá criado por Masashi Kishimoto, mesmo autor de Naruto. Ele foi publicado em 2013 na Weekly Shonen Jump como um one-shot. A história segue Mario, um assassino profissional da Yakuza que vive em um mundo violento e traiçoeiro. Suas habilidades letais são colocadas à prova quando ele conhece Saori, uma mulher envolvida com crime organizado. O enredo explora temas de lealdade, vingança e sobrevivência, trazendo um tom mais realista e sombrio do que os trabalhos anteriores de Kishimoto. Este mangá exibe um traço mais sério e realista. Kishimoto adota uma abordagem mais sombria e detalhada, com influências e filmes noir e histórias de crime. A obra foi um experimento do autor para explorar narrativas mais maduras, mas nunca recebeu uma continuação. Kishimoto optou por seguir outro caminho, e Mario permaneceu como um projeto isolado, atrás do armário. Wanted. Wanted é um mangá criado por Eiichiro Oda, o mesmo autor de One Piece. Ele foi publicado como uma coletânea de histórias curtas. A coletânea inclui diversos contos, como Wanted, sobre um homem fugitivo sendo caçado, O Presente de Deus para o Futuro, uma comédia entre Deus e um batedor de carteira, e Kiyako, sobre um monge enfrentando seres sobrenaturais, Monsters, uma história de samurai contra um dragão, e Romance Down, um dos primeiros conceitos que dariam origem à história de One Piece. Esse mangá exibe o estilo visual característico de Oda, com personagens exagerados, cenas de ação vibrantes e uma narrativa cheia de personalidade. A coletânea mostra os primeiros passos de Oda no mundo dos mangás e como ele desenvolveu suas ideias antes de criar One Piece. Iawara. Iawara é um mangá criado pelo Naoki Urasawa, o mesmo criador de Monster. Ele foi publicado em 1986. A história segue Iawara Inokuma, uma jovem prodígio do judô treinada desde a infância por seu avô. No entanto, ao contrário do que ela deseja, Iawara sonha em levar uma vida normal, encontrar um namorado e aproveitar sua juventude como qualquer garota comum. Apesar da sua relutância, Iawara possui um talento natural excepcional para o judô, e seu avô está determinado a transformá-la na maior judoca do Japão, com o objetivo de vê-la ganhar o ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Diferente das obras mais sombrias e complexas pelas quais Urasawa ficou famoso depois, Iwara tem um tom mais leve e cômico, misturando esportes, romance e elementos de slice of life. O mangá ajudou a popularizar o judô entre o público feminino no Japão e foi lançado em uma época em que a modalidade crescia no cenário esportivo mundial. Muito obrigado por sua visualização. Esse foi mais um vídeo do canal Pauta Atômico, trazendo um tópico um pouco diferente do que o tradicional da gente. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe isso aqui para qualquer pessoa que você acha que deve compartilhar, que vai achar isso aqui interessante. Pro papagaio, pra sua mãe, pra sua tia, ou então bota na TV, chama todo mundo, reúne e tamo junto. Muito obrigado por mais uma visualização do seu canal e este é o canal Pauta Atômico.